14 Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 49. A primeira semana terminou com esperança no Aztlan. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Suma descobriu o pequeno buraco e o cheiro que estava contido saiu sem controle. Sumo conseguiu determinar sua composição quase imediatamente. É pólvora. Ou, para ser mais preciso, pólvora negra. Com cuidado, ele derramou as partículas pretas do bastão de madeira sobre a mesa. O cheiro pungente de enxofre encheu o lugar. Os kobolds precisam de pólvora negra para liberar a chamada técnica de bola de fogo. Sumo ficou surpreso ao saber dessa notícia. O mago kobold acenou com seu bastão de madeira antes de liberar sua técnica de bola de fogo no abrigo número 2. Naquela época, Sumo pensou que era um feitiço mágico ou um atributo de sua vara de madeira. Ele nunca imaginou que os kobolds usariam a ciência para produzir uma bola de fogo. Então, os kobolds estão realmente procurando por pólvora negra? Oreu ouviu Sumo murmurando para si mesmo. Isso deu a Sumo um aceno rápido para reconhecer que a sua teoria estava correta. Enquanto Sumo derramava a pólvora, o kobold que estava amarrado na frente da mesa parecia ter aceitado seu destino. Ele continuou tagarelando ruidosamente. Sumo ignorou a interação entre Orelha e o kobold. Ele clicou no painel do jogo, selecionou a varredura de recursos e marcou as matérias-primas para a preparação da pólvora negra na seção de recursos. Registro: uma minúscula mina de enxofre foi detectada na direção sudeste, a uma distância de 465 metros de onde o jogador está agora. Recorde: 3 vezes hoje. Então é verdade. Eles estão aqui hoje para procurar minas naturais de enxofre. A expressão de Sumo ficou em branco quando seus pensamentos começaram a vagar. No mundo moderno, a tecnologia para extrair o enxofre foi reinventada inúmeras vezes. A série de etapas deve ser concluída para destilação atmosférica e a vácuo, craqueamento catalítico, hidrocraqueamento e processos de coqueamento retardado antes que o sulfeto no petróleo possa ser separado para criar esgoto sulfurado que possa ser reciclado para produzir o enxofre finalizado. No entanto, essa tecnologia não estava disponível nos tempos antigos. O processo de produção de enxofre é o seguinte. O primeiro passo foi encontrar uma forma de extrair o enxofre natural das minas, como as próximas ao abrigo. O segundo passo foi fundir a pirita para extrair o enxofre. Os kobolds poderiam avaliar as minas de enxofre e descobri-las. Isso provou que eles haviam alcançado o pináculo da ciência. Eles tinham, ao que parecia, descoberto que misturando esses materiais em uma certa proporção, pólvora melhorada poderia ser criada. Uma vez catalisada por feitiços, o poder da bola de fogo aumentaria. Uau! Sumo estava pensando profundamente quando Oreu voltou. Ele havia completado sua conversa com o kobold. Oreu apontou para a pólvora negra que Sumo havia derramado. Ele então apontou para longe e, finalmente, apontou para o kobold novamente. Você está dizendo que ele está disposto a nos levar para a mina do kobold? Oreu assentiu. Tenho minas de enxofre aqui. Para preparar a pólvora, é necessário nitrato de potássio suficiente, que é o principal componente do salitre. Talvez os kobolds tenham descoberto uma mina de salitre em grande escala. Devemos ir. Sumo contemplou isso em seu coração. Para fazer armas térmicas, a pólvora negra era o material-chave. Mesmo que a pequena máquina de armas térmicas pudesse ser consertada, ainda haveria escassez de matéria-prima para munição. O kobold ainda estava tagarelando sem parar. Sumo olhou para ele, caminhou decididamente e, sem uma palavra, entregou um punho de vertigo ao kobold. Nós definitivamente estamos indo. Apenas obter o baú do tesouro do kobold valerá o esforço sobre todo o resto. Além disso, teremos que explorar o covil deles. Caso contrário, eles permaneceriam nas áreas vizinhas, e isso seria como uma bomba relógio. Depois de um breve pensamento, Sumo se decidiu. O céu ficou escuro a essa altura. Depois de inspecionar os arredores do abrigo, Sumo se aproximou. Depois de checar as cordas, Sumo arrastou o kobold para um canto da caverna.
Ele instruiu Oreo a prestar atenção extra ao kobold à noite e voltou para sua cama. Era o dia do juízo final. Basicamente, você só podia ficar no abrigo quando escurecesse. Ele puxou a lâmpada em sua direção e apagou. Sumo gradualmente adormeceu com o barulho baixo do gerador. Dia do juízo final, 7 de janeiro. Você consertou um gerador. O nível de habilidade tecnológica da sua civilização melhorou. Pontos de sobrevivência mais 10, você descobriu uma ruína subterrânea. Mais 5, você derrotou o inimigo ao explorar a ruína subterrânea. Pontos de sobrevivência mais 10, você criou sua primeira arma elétrica. Sua habilidade de combate melhorou tremendamente. Pontos de sobrevivência mais 5, você matou 5 kobolds sem esforço e obteve muito. Pontos de sobrevivência mais 5, você cativou um prisioneiro pela primeira vez. Pontos de sobrevivência mais 5, o ambiente de vida do hospedeiro foi escaneado. Pontos de sobrevivência foram avaliados. Você obteve 62 pontos de sobrevivência hoje. Total final, pontos de sobrevivência mais 102 pontos de sobrevivência restantes, 175. O sistema não apenas deu boas notícias nesta manhã, mas a mensagem privada de Shank também estava piscando no painel do jogo. Sumo sentou-se em sua cama. Ele olhou para o kobold que havia sido disciplinado por Oreo e deu um suspiro de alívio. Pela primeira vez, um estranho passou uma noite no abrigo, e esse estranho era um kobold. Ele não conseguiu dormir bem a noite inteira. Ele temia que o kobold queimasse o abrigo durante a noite. Sumo abriu a mensagem de Shank no painel de bate-papo e a leu atentamente. Shank, Sumo, meu tio já desenhou o desenho para você. Você pode usar este link para negociar. Basta tirar uma foto dele quando você acordar. Sinta-se à vontade para perguntar se há algo que você não entende sobre o design. Havia um item para transação na parte inferior da mensagem que era visível apenas para os dois. Depois que 2 pontos de desastre foram pagos, as luzes piscaram e o desenho apareceu em seu inventário. Sumo encostou-se em sua cama. Ele abriu o diário que registrava mensagens para os mortos e começou a escrever. Hoje é o dia 7 de janeiro no calendário do juízo final. Já se passaram 7 dias no terreno baldio. Pode ser considerado uma semana. Se a civilização ainda existir, será 29 de dezembro. Faltam 2 dias para o ano novo. Suspirar. O Minor Spring Festival deste ano provavelmente cairá no aniversário da minha irmã. Parece que ela não vai poder comemorar. Eu me pergunto se mamãe e papai vão comemorar com ela em outro lugar. Atualmente, os suprimentos na base são suficientes. Será o suficiente para durar Oreo por meio mês. Infelizmente, gastamos muita farinha ontem, e a sobra provavelmente é suficiente para mais 2 refeições de macarrão. Acho que isso deve ser reservado para os membros da família usarem quando visitarem. Existem quase 20 litros de água de energia psíquica disponíveis, mas a taxa expressa é cara agora no sistema comercial. Para abrir mais espaço de armazenamento, não seremos pontos de troca. O kobold que foi capturado foi muito honesto. Estou planejando lidar com a mina de enxofre perto do abrigo hoje. Vou tentar extrair um pouco de enxofre. Se o kobold puder nos levar até a mina de salitre mais tarde, poderei produzir pólvora negra. A segurança estaria então garantida. Ah, certo, o meio de cultura vegetal hoje ainda é. Uau! A semente de alho havia brotado. E o repolho também. Eu vejo pedaços de verde sob o solo. Definitivamente um dia para recordar. Sumo levantou a cabeça subconscientemente e viu um pequeno broto verde emergindo do meio de cultura. A surpresa verde foi como uma dádiva de Deus. Isso apagou a letargia de Sumo de acordar cedo naquela manhã. Sumo vestiu suas roupas e caminhou rapidamente até o meio de cultura. Agachando-se, ele o examinou cuidadosamente. No local onde as sementes de alho foram prensadas, apareceu um minúsculo broto verde. Nas cidades, muito poucas pessoas cultivavam alho a partir de sementes. A maioria das pessoas enterrava os dentes de alho na terra, que crescia rapidamente e exigia poucos cuidados.
Portanto, esta também foi a primeira vez que Sumo viu uma semente de alho brotar. Por outro lado, o repolho cresceu ainda mais impressionante. Tinha um caule verde fino e duas folhinhas do tamanho de uma unha. Parecia um repolho de bolso, branco e mácio. Nesse ritmo, será uma barba por fazer em menos de um mês. Isso é quase metade do tempo economizado. Me Post-Apocalíptico Shelter Capítulo 50. Projeto perfeito. 8 instalações. Plantas verdes eram como esperança. Prosperando. Na cultura, no refúgio e sob a luz do sol. Eles brotam trazendo as esperanças de Sumo. Os pequenos toques de verde eram como detergente, lavando a melancolia do coração de Sumo. Esperança. Enquanto as pessoas tiverem esperança, como posso não continuar neste mundo? Ele pegou uma bacia de água de energia psíquica e regou todo o campo vegetal meticulosa e suavemente. Sem saber se estava alucinando ou não, Sumo sentiu que os talos do repolho brilhavam ainda mais como jade e os brotos de alho brilhavam verdejantes ainda mais como esmeraldas quando tocados pela energia psíquica da água. Ele chegou ao local onde guardavam comida. Depois de pensar um pouco, Sumo pegou uma pequena meia porção de biscoitos. Primeiro preparou 2 porções de biscoitos, migalhas. Depois que ele e Oreo terminaram uma porção cada um, Sumo trouxe os biscoitos que sobraram para o kobold moribundo. As feridas no braço perfurado por 2 flechas já apresentavam sinais de decomposição. Embora a água de energia psíquica do dia anterior tivesse parado o sangramento, a dosagem era muito pequena e ainda estava inflamada. O kobold abatido e de aparência patética abriu os olhos. Quando viu Sumo, mais uma vez fechou os olhos desesperadamente em desespero. Parecia que estava se rendendo ao seu destino. Não finja estar morto. Levanta, vem beber água e comer alguma coisa. Você não pode morrer hoje. Ele trouxe o prato de comida de Oreo e esmagou alguns biscoitos nele. Depois de adicionar um pouco de água de energia psíquica, Sumo então trouxe o prato na frente do kobold. Quando o kobold ainda parecia ter se entregado ao destino, cheirou a fragrância crocante dos biscoitos e a leve doçura da água de energia psíquica, seus olhos imediatamente se abriram de desejo de viver. Casca, 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 cheiro delicioso. O cheiro da água da energia psíquica despertou o desejo do kobold de viver, mas o prato de comida no chão mais uma vez pisoteou sua dignidade. Ele seria como Oreo, lambendo sua comida do prato enquanto estava deitado no chão? Ou deveria manter sua dignidade como um meio-humano e morrer de pé em vez de viver de joelhos? No entanto, antes que Sumo pudesse testá-lo, o kobold deitou no chão e devorou a comida do prato de comida com uma velocidade assustadora, praticamente sem precisar de um segundo para pensar nisso. A expressão de Oreo ao lado era de desgosto personificado, um olhar condescendente em seu rosto. Latido. Não entendendo o que Oreo disse, o kobold ignorou suas palavras, mas sua velocidade em lamber a tigela dobrou. Depois de consumir a água da energia psíquica, as feridas inflamadas e cheias de pus nos 2 braços do kobold se recuperaram visivelmente. No mínimo, estava em um estágio em que não apodrecia mais. Parece que o físico de um kobold não é tão bom quanto eu pensei que seria. Acho que todo mundo começaria a notar essas criaturas meio-humanas em 1 ou 2 dias. Assentindo, Sumo conteve a ideia de espalhar a notícia sobre o kobold. A situação atual ainda não estava clara, e a localização do ninho do kobold também era desconhecida. Se essas criaturas meio-humanas existissem apenas ao redor da base, seria muito fácil para os outros seguirem as pistas e descobrirem que o abrigo estava logo ali na esquina. Em um mundo tão apocalíptico, as coisas seriam muito perigosas se a localização da base fosse revelada a outras pessoas. Ele se aproximou lentamente do gerador barulhento. Ele estava funcionando a noite toda e já estava esquentando um pouco. O ventilador próximo à tampa de metal zumbia. Ele olhou para o depósito de óleo. Cerca de 2 a 3 litros de diesel foram usados durante a noite, pois estava com a potência mais baixa.
A bateria de fosfato de ferro e lítio de 400 mAh já estava totalmente carregada e o indicador da besta elétrica havia mudado de vermelho para verde também. Depois de cortar o gerador exatamente conforme necessário, Sumo usou um espaço de armazenamento e começou a empilhar a bagunça nele. Uma luz brilhou e o projeto enviado por Shank apareceu em sua mão. Ele o trouxe para a mesa, puxou a lâmpada e desdobrou a planta na base. Sumo então olhou meticulosamente. O projeto não era complicado. Também era diferente daqueles esquemas de medição que só podiam ser entendidos por quem havia estudado ou trabalhado em engenharia. No total foram 2 papéis. Um deles era uma visão panorâmica do abrigo que o Shen Yitian havia projetado. E o outro estava abarrotado com a direção e localização de cada cômodo junto com alguns detalhes menores que Sumo havia mencionado. No entanto, chamando sua atenção, Sumo concentrou seus olhos no projeto e, como esperado, os elementos do projeto podiam ser claramente visíveis na frente do sistema. Projeto de abrigo subterrâneo, detalhado, descrição. Um projeto arquitetônico projetado pelo arquiteto de alto nível, Shen Yitian. O design é inteligente, detalhado e incorpora perfeitamente o espaço totalmente. No entanto, o grau que deveria ser de perfeição foi rebaixado devido às tendências perfeccionistas do arquiteto de querer utilizar cada centímetro do espaço. Primeira opção de atualização: reconstruir o design do layout, formular a modificação da utilização do espaço, melhorar significativamente a adaptabilidade, melhorar significativamente a resiliência a desastres, pontos de sobrevivência necessários. 225. Segunda opção de atualização: modificar o projeto de layout, corrigir as falhas no projeto de layout, preservar o conceito de projeto, adaptar ainda mais as necessidades atuais do abrigo, pontos de sobrevivência necessários. 45. Comentário: cumpra o projeto, basta colocar uma pequena granada em um local adequado e seu abrigo ficará em ruínas em um instante. Com certeza, mesmo Shen Yitian não pode ser 100% perfeito. De fato, há muitas coisas a considerar. Afinal, em busca da perfeição do espaço, é como eu chamaria. Mas o que significa avaliação do sistema? Sentado à mesa, Sumo olhou para a avaliação do sistema em transe. Ele não foi capaz de responder ao que o sistema estava solicitando por um longo tempo. Quanto maior o dia do juízo final, maior o terreno baldio e mais as pessoas pensariam demais. Uma sensação de futilidade incomodou Sumo. Ele balançou a cabeça para se livrar da sensação. Este mundo. Parece que apenas algumas pessoas são confiáveis. Talvez com o passar do tempo e com o agravamento do desastre, até essas pessoas vão. O olhar de Sumo vagou, e ele parecia ter visto uma mão negra em volta invisivelmente sobre o abrigo. A estrutura do abrigo, que parecia extraordinariamente robusta, desabou sob uma pequena granada e se tornou um poço de ruínas. Nas ruínas, havia o próprio Sumo, sua irmã, seus pais. Preciso acelerar o desenvolvimento do abrigo. Felizmente, ainda devo estar à frente de todos. Quanto mais Sumo pensava na tragédia que poderia acontecer no futuro, mais seus punhos se fechavam. Este humano é assustador. Sua aura é ainda mais assustadora do que a do rei dos kobolds. O kobold que estava deitado de lado comendo biscoitos pegajosos ficou tão assustado com o som das juntas rangendo que parou suas ações. Mesmo a atmosfera não ousava fazer barulho. Ele continuou a inspecionar a estrutura básica do projeto. Depois de analisar o problema tanto quanto possível, Sumo colocou ambas as plantas planas. Ele balançou a cabeça, empurrando todos os pensamentos confusos para trás de sua cabeça. Eu vou com a segunda opção de atualização. Sumo disse em voz baixa. Assim que ele disse isso, uma luz verde saiu de seu corpo e brilhou na planta. A caligrafia preta no papel branco pareceu ganhar vida e começou a tremer e dançar no papel como uma animada fada de tinta. Depois de dançar por alguns segundos, a caligrafia se comportou conforme a luz verde a restringia. Eles começaram a montar um projeto que parecia o mesmo de antes, mas diferia muito em seus detalhes.
Mesmo que Sumo não soubesse o que havia mudado neste momento, as linhas do novo projeto eram sem dúvida muito mais suaves do que as anteriores. Parece que o poder do sistema não é comparável ao de um arquiteto de alto nível como Shen Yijian. A luz brilhou novamente e os elementos do novo projeto apareceram diante dos olhos de Sumo. Projeto de abrigo subterrâneo. Perfeito, descrição. Um projeto que atingiu a perfeição. Ele contém 8 instalações. Construído de acordo com o projeto, pode ser obtido antiquado de grau médio, proteção, aquecimento de baixo nível e capacidade de expansão de alto nível. Instalações: passagem de abrigo de 3 níveis, sala de cultivo, baquedor, quarto principal, segundo e terceiro quarto. Centro de micropesquisa, armazenamento de suprimentos de vida, armazenamento de armamento de armas, armazenamento de mercadorias diversas, central de comandos de microoperação, sala de distribuição de energia, sala de estar. Comentário: Kobold, se eu fosse o arquiteto, faria o abrigo redondo. Por quê? Para que o demônio assustador não possa mais me encurralar. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 51. Reconstruindo o abrigo nível 1. O novo projeto separou o abrigo em 8 seções. Você obtém um centro de operações extra se o comparar com o projeto de Shen Yijian. Parece que o sistema me entende. Sumo tinha uma expressão encantada em seu rosto enquanto olhava cuidadosamente para as seções separadas no plano de design. Pode haver apenas uma televisão usada para fins de vigilância no centro de operações atual, mas definitivamente trarei itens mais poderosos no futuro. O abrigo será atualizado de acordo com este plano quando chegar a hora das atualizações. Sumo verificou as coisas várias vezes e garantiu que não havia mais nada a acrescentar antes de iniciar o painel do jogo. Abrigo pessoal, nível, LVL. Descrição: um abrigo feito inteiramente de pedra. Excepcionalmente robusto com boa segurança, e era o único que podia impedir a entrada de umidade e reter o calor. Espaço: 140 m², altura 4,2 metros. Integridade: 100%. Instalações: fogão de ferro, cama, meio de cultura vegetal em grande escala, extrator de água do poço de energia psíquica, mesa de jantar. Permissões atualmente disponíveis: reconfigurar o layout atual do abrigo, gerar paredes divisórias automaticamente, uso único, ajuste com cuidado. Depois de selecionar a opção de reconfigurar o layout atual do abrigo, a página piscou antes de chegar a uma interface que ele já havia visto antes. Quando Sumo encontrou a função de pontos no canto inferior, ele clicou nela. No momento, a primeira função que exigia pagamento na reconfiguração do abrigo era, claro, importar as plantas do projeto. Não custou muito. Apenas 15 pontos. No entanto, isso pode ser considerado um preço altíssimo pelos sobreviventes que viviam em grupo. Depois que Sumo usou 3.000 pontos para atualizar seu espaço de armazenamento e outros 54 pontos em coisas aleatórias, ele percebeu que ainda tinha 278 pontos restantes. Foi mais do que suficiente para pagar os custos de reconfiguração do abrigo. Após a dedução de 15 pontos, a luz parecia fluir através dos desenhos em seus braços antes de explodirem em pedaços na base. Em seguida, o plano carregou no painel do jogo e mostrou todos os detalhes referentes ao plano e também seus detalhes adicionais. Quando Sumo experimentou a função de pré-carregamento e percebeu que poderia arrastar itens para seus locais designados após planejá-los, ele começou a utilizar essa função. A primeira ação foi enterrar os fios nas ardósias. Esta tarefa tinha que ser realizada usando o painel do jogo ou sistema. Pouco tempo depois, Sumo ativou a função de transformação depois que todos os itens foram classificados e guardados corretamente. Com o coração batendo forte, Sumo deu outra longa olhada na base que agora ainda era um terreno plano. Ele não sentiu um pingo de relutância nele. Coisas novas não viriam se as antigas não se separassem para dar lugar. Um leve tremor reverberou sob o solo, fazendo parecer que um par de mãos invisíveis estava acariciando a base. O kobold ainda esparramado no chão olhou ao redor em pânico, aparentemente não entendendo que uma base tão robusta estaria tremendo descontroladamente. Então,
algo ainda mais espantoso aconteceu. Os degraus de pedra na entrada do abrigo derreteram em uma poça de líquido carmesim antes de desaparecer completamente do abrigo. A luz do sol brilhou no abrigo quando a porta se abriu automaticamente. No momento seguinte, todo o abrigo começou a afundar espontaneamente. Uma passagem esculpida em pedra apareceu para ligar a porta principal ao abrigo. Seria difícil para o sol brilhar pela passagem de pedra, mas ao mesmo tempo, a base também ficou mais segura. Dentro da base, a passagem iluminada pelo dia que originalmente estava bem no centro começou a se mover lentamente em direção ao canto superior direito da base. O meio de cultura vegetal que havia sido colocado no centro também parecia ter a ajuda de entidades superiores enquanto subia lentamente e flutuava até a fonte de luz no canto superior direito. Uma divisória feita de pedra ergueu-se do solo e cimentou-se entre o telhado e o solo do abrigo, tornando-se lentamente mais resistente com o passar do tempo. Vários bits e blobs também começaram a se classificar e flutuar em direção à área designada. Da mesma forma, as paredes também se ergueram do chão. Em um instante, o abrigo, originalmente construído em terreno plano, ficou escuro como breu. Mas, ao mesmo tempo, mudanças radicais ocorreram na estrutura do abrigo após o levantamento das paredes. Cerca de 25 pés quadrados do abrigo originalmente espaçoso agora foram separados para se tornar uma sala de estar. A mesa de madeira e os bancos que haviam sido criados antes disso foram colocados na sala de estar junto com o jogo de chá recolhido das ruínas. Com a ajuda da luz, Sumo tateou seu caminho através da escuridão até a parede ao lado da sala. Quando ele pressionou com os dedos, uma luz brilhante brilhou na lâmpada pendurada no teto da sala, banindo a escuridão que estava lá antes. O kobold estava em um canto da sala, e Oreo estava deitado ao lado dele para ficar de olho nele. Oreo estava curioso sobre as grandes mudanças que ocorreram, mas sem as ordens de Sumo, a única coisa que podia fazer era ficar parado e ofegar alto. Sumo pegou a lanterna de seu depósito e caminhou em direção aos outros cômodos. Ele havia planejado que a área atrás da sala fosse seu quarto, e também o quarto principal do abrigo. No momento, parecia que, embora o abrigo parecesse enorme quando era todo plano, o planejamento mostrava que na verdade era bem apertado. Sumo só tinha espaço suficiente para colocar uma cama e mesa de cabeceira em seu quarto, enquanto os outros dois quartos eram grandes o suficiente para acomodar uma cama. Eles seriam expandidos conforme necessário em futuras expansões. O armazém estava localizado à direita da entrada. Ao entrar pela moldura sem porta, você primeiro veria a área onde as armas eram armazenadas. Mais adiante, seria onde as comodidades seriam armazenadas, enquanto os bits e blobs aleatórios seriam armazenados no final. Seu método de design de conectar os três não apenas economizou espaço, mas também evitou o trabalho de procurar coisas quando eram necessárias. À esquerda da entrada havia um centro de operações e um centro de energia em miniatura. Um centro de pesquisa em miniatura estendia-se pelo quarto e pela sala de cultivo. Consulte o capítulo para imagens detalhadas. Sumo levou 2 viagens de ida e volta antes de se familiarizar com a estrutura atual da base. Em comparação com o nivelamento anterior, essa estrutura fazia a base parecer muito menor à primeira vista. No entanto, era muito melhor em reter o calor dentro da base. A eficiência de retenção de calor era muito maior dentro de um espaço restrito do que na extensão plana anterior. Sumo teve uma surpresa ao abrir a última porta do abrigo. Era um túnel levemente inclinado com cerca de 10 metros de comprimento, assim como o da porta dos fundos. Dentro desses 10 metros, havia não apenas uma porta esculpida em pedra do lado de fora, mas também outra porta no meio. Combinado com a porta de entrada no abrigo, tornou-se um desenho seccionado em 3 partes. Essa estrutura não apenas garantia que eles não teriam para onde correr se os inimigos conseguissem romper a porta mais externa, mas também significava que eles poderiam colocar armadilhas entre essas 2 portas que destruiriam o inimigo de uma só vez. Eles poderiam até mesmo configurar portos de tiro e disparar a todo vapor assim que o inimigo entrasse. Se a base anterior tinha um nível de segurança de 5,
Tenho certeza que aumentou para 50 desta vez. Sumo estalou a língua maravilhado. As permissões que vieram junto com as atualizações do abrigo também foram incríveis. O abrigo anterior era feito de lajes de pedra, mas após esta atualização, todas as divisórias e acessórios foram feitos de pedra, o que tornou as coisas muito mais convenientes. Com a ajuda da lanterna, Sumo conseguiu encontrar a lâmpada incandescente danificada que trouxera das ruínas. Ele havia consertado um antes disso e tinha outros 3 agora. Além disso, essas lâmpadas vinham com um interruptor, o que era bastante útil. Ele usou 6 pontos de sobrevivência para consertar as 3 lâmpadas. O primeiro foi instalado em seu quarto para facilitar as tarefas noturnas, enquanto o segundo foi instalado acima da seção de amenidades no depósito para fornecer luz durante a busca de coisas. Sumo instalou o último no centro de pesquisa em miniatura. Era onde a árvore tecnológica da base aconteceria no futuro. Depois de superar esse desastre, muito tempo seria necessário para pensar em maneiras de atualizar a árvore tecnológica da base. Isso mesmo. Ainda tenho uma bancada que nunca construí. Agora finalmente tenho um lugar para colocá-lo. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 52. Desculpe, posso fazer o que quiser porque tenho uma bancada. Sumo encontrou o ícone para construir uma bancada de trabalho depois de abrir a página de criação e rolar até o final. Porque a cor dessa bancada é azul celeste. Existe alguma diferença entre as cores? Confuso, Sumo olhou para os materiais necessários para a criação. Workbench, madeira 012, copo 01, grampos simples 01, módulo de trabalho simples 01, módulo de experimento simples 01, soldador simples 01, máquina de corte 01, ferro 0/12, vidro 02, placa de circuito 04, fio 02. Os materiais exigiam muitos materiais confusos. Excluindo os módulos simples, parecia haver um grande número de materiais que não deveriam estar em uma bancada. Entre os materiais necessários, ainda tenho algumas sobras de madeira e ferro. Felizmente, economizei um pouco, caso contrário, as taxas de entrega seriam absurdas, considerando o tamanho e o peso dessas coisas. Enquanto Sumo coçava o queixo, que estava começando a mostrar alguma barba por fazer, ele começou a se lembrar dos materiais que ainda tinha na base. Foram necessárias 2 unidades de vidro e ele ainda tinha alguns suprimentos extras. Ele havia usado apenas um pouco de vidro da última vez que criou um canal de luz. Após a experimentação, Sumo descobriu que tinha o suficiente para atender aos requisitos de criação. Quanto ao becker e as pinças, eram itens que seriam produzidos junto à bancada, o que fazia com que não precisasse ir procurá-los. A única coisa que restava era uma placa de circuito. Depois de olhar em volta na despensa, Sumo encontrou uma placa de circuito danificada que ele havia retirado do abrigo número 2. Era uma situação urgente na época, e ele havia acabado de pegar qualquer um que pudesse ver que estava em condições um pouco melhores. De qualquer maneira, ele ainda conseguiu pegar 5 deles. Sumo decidiu gastar 8 pontos de sobrevivência e selecionar 4 placas de circuito danificadas para consertar. Ainda restavam muitos fios, mesmo depois de pavimentados no abrigo. Inicialmente, ele queria usá-los durante a expansão, mas eles se mostraram úteis agora. Agora, as únicas coisas que faltam incluem o módulo de trabalho, o módulo de experimento, o soldador e a máquina de corte. Esses 4 itens eram grandes. Depois de pensar um pouco, Sumo decidiu procurá-los no World Channel. Em vez de esperar para tentar a sorte no canal regional secreto antes que o desastre acontecesse, ele poderia gastar alguns pontos na entrega para que pudesse continuar substanciando suas habilidades de combate o mais rápido possível. Agora não era hora de esperar por descontos. Uma vez que mais pessoas encontraram os projetos para a bancada, os módulos certamente subiram de preço. Sumo, desculpe pela interrupção. Por favor, me dê o preço de um módulo de trabalho simples, módulo de experimento, soldador e máquina de corte. Ele tinha acabado de falar quando anteriormente Sereno World Channel pareceu explodir como uma bomba atômica. Para encaixar cada pessoa no World Channel,
O jogo omitiria funcionalmente a maioria das informações, o que também tornava muito mais difícil para todos se comunicarem e convergirem no All Channel. Afinal, nenhuma mente humana poderia ler vários bilhões de mensagens enquanto elas passavam de uma só vez. Apesar disso, Suma ainda podia observar as mensagens na caixa de bate-papo voando em tempo real. Acabei de descer do avião no terreno baldio. Eu tenho um PhD e uma renda mensal no valor de milhões. Gostaria de perguntar antecipadamente se o Todo-Poderoso Su está procurando membros do laboratório. Sou muito trabalhador. A pessoa acima de mim pode calar a boca. Vou te dar um número e você vai entrar no carro imediatamente. Você tem 5 segundos para desenvolver uma espaçonave e viajar até a base. Ainda não tomei nenhum chá com a leite durante essa estação outonal. Poderia incomodar o Todo-Poderoso Su para presentear uma jovem com uma xícara de água de energia psíquica outonal. Não me importo de nenhum tipo. Tenho um módulo de trabalho simples e estou disposto a trocá-lo por 10 ml de água de energia psíquica, Sumo. Que demandas ultrajantes. Foda-se se você está aqui para ser um incômodo. Não me faça ir até lá e cuidar de você. A atenção plena de Sumo melhorou muito depois de sua semana no deserto. Ele nunca ousara dizer tais coisas na Terra, mas agora elas saíam de sua boca. Ao mesmo tempo, Sumo decidiu se tornar um cachorro sem vergonha. Ele tinha o poder do mercado comprador ao seu lado durante essas transações. Pode haver muitas pessoas que tenham esses suprimentos, mas apenas Sumo poderia comprá-los e pagar a atroz taxa de envio do jogo agora. Quando ele começou a ameaçá-los, o número de solicitações pessoais e bobagens no mercado de negociação diminuiu imediatamente. Ele examinou os itens e começou a listá-los do mais barato ao mais caro. DMN, essa pessoa está vendendo um módulo de trabalho premium por apenas 300 ml de água de energia psíquica. Claro que estou entendendo. Um soldador que custa apenas 50 ml. Não pense que posso me chamar de pessoa X se não comprar agora. Um módulo experimental premium e 2 kg de baguete por apenas 180 ml. Legal. Tantas pessoas estão avançando sem medo. Elas são ainda mais corajosas que Boruto. Sumo ficou surpreso ao ver os pedidos de negociação no painel de negociação ficarem cada vez mais ridículos. Desde quando as coisas ficaram tão baratas? Parece que todos estavam prontos para dar tudo de si quando não podiam ver os preços que outras pessoas haviam estabelecido. Eles reduziriam seus preços o máximo possível apenas para um gole de água de energia psíquica. Depois de gastar apenas 940 ml de água de energia psíquica e 24 pontos de sobrevivência a desastres para taxas de entrega, Sumo recebeu os seguintes itens. Módulo de trabalho Premium 1, Módulo experimental Premium 1, Soldador Simples 1, Máquina de corte Simples 1, Parafusos 35, Candeeiro de quarto invertível de luz quente 1, Walkie-talkie recarregável com raio de 3 km 2, um cobertor elétrico, um rolo de fita transparente e um par de binóculos com zoom de 5x. 2 kg de baguetes, um caixa de suco de maçã, um pacote de batatas fritas e um pacote de amendoim frito. Ele apenas serviu uma pequena porção de água para obter tantos itens em troca. Sumo pode ser uma pessoa calma, mas também pode sentir seu coração acelerado. Então, como é maravilhoso ser um vigarista. Que pena que eu não fui um empresário na minha vida passada, que desperdício de meus talentos. Quando uma pequena parcela das pessoas no Orochat soube que Sumo já havia entrado na sociedade elétrica, eles incluíram eletrônicos que raramente eram encontrados como seus complementos em suas ofertas. Essas coisas eram comparativamente difíceis de produzir energia elétrica. Em outras palavras, valia menos do que sucata para pessoas que estavam passando por uma escassez de recursos. No entanto, esses foram negócios incríveis para Sumo. Estava 20 graus abaixo de zero lá fora. Não seria incrível se ele pudesse conectar o cobertor elétrico e se esconder em seus lençóis? Quanto à comida, ou eram algo que invocaria sede após o consumo, ou poderiam atuar como armas se fossem baguetes. No entanto, isso não foi um problema para Sumo. Depois de catalogar tudo e guardá-los,
Ele sentiu uma sensação maravilhosa de felicidade tomando conta dele. Ele ficou animado ao trazer todos os itens de que precisava para a criação em um só lugar. Parece que sou excepcionalmente sortudo. É a primeira vez que vejo o projeto de uma bancada e esse pessoal nem sabe quanto vale. É por isso que consegui obtê-lo tão facilmente. Sumo suspirou de contentamento antes de começar a trabalhar. Sem um ruído, uma bancada de trabalho do tamanho de uma grande mesa na terra apareceu no espaço escuro como breu. Enquanto ele mudava de ideia, o banco pesado apareceu próximo a uma parede no centro de pesquisa com um estrondo. A bancada de trabalho exigia tais materiais comuns para fabricar, mas fez com que Sumo ficasse chocado quando apareceu. Inicialmente havia apenas um becker, mas ele se transformou em um conjunto de grandes instrumentos de vidro depois de ser misturado com os materiais de construção da bancada. Destilação, extração, fracionamento, refinando, cortando, soldando. Depois de mexer nos instrumentos de vidro por um tempo, uma estranha mensagem foi enviada a ele. Sumo fechou os olhos e usou entre 3 a 5 segundos para se familiarizar com as formas de usar a bancada. Ajoelhado no chão, Sumo exerceu um pouco de força e puxou facilmente um braço robótico com cerca de metade do comprimento de um humano. Uma confusão aparentemente complicada de fios estava presa ao braço robótico. Depois de tentar usá-lo algumas vezes, Sumo voltou para a sala de fornecimento de energia e cortou a eletricidade antes de abaixar a cabeça e conectar os fios da bancada ao fornecimento elétrico principal do abrigo. Quando ele retomou energia para a bancada, um zumbido soou. A bancada pesada começou a realizar uma autoverificação. Depois que o braço robótico foi conectado à energia, ele começou a tremer antes de finalmente se fixar na lateral da bancada. Depois de trazer um banquinho para a bancada, Sumo teve uma ideia e usou o sistema para verificar as propriedades específicas da bancada. Banco de trabalho, excelente, descrição. Quando os jogadores usam esta bancada, sua produtividade aumenta em 10%, os níveis de atenção aumentam em 10% e a taxa de sucesso aumenta em 10%. Habilidade especial: ao usar a bancada para gerar itens aleatórios, o nível do item será ajustado automaticamente de acordo com o nível de fabricação do jogador, técnica e nível da bancada. Atualizações não irão acima ou abaixo das notas máximas e mínimas que uma bancada pode alcançar. Primeira opção de upgrade: atualize os 3 atributos básicos do Workbench para complementar a integridade do Workbench, diminuindo o consumo de energia durante o uso. Pontos de sobrevivência necessários: 525. Segunda opção de atualização: atualize a bancada em 1 grau. Melhore a funcionalidade da bancada e atualize a qualidade de seus materiais. Pontos de sobrevivência necessários: 720. Terceira opção de atualização: atualize a opção em 1 nível. Atualize a habilidade especial do Workbench em 1 nível. Aumente a probabilidade de uma segunda entrada especial ser adicionada ao Workbench. No lado da tecnologia, pontos de sobrevivência necessários: 6.550. Comentário: o Workbench vezes arma nuclear artesanal, isso é razoável. Que roubo! Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.